Uma menina de 10 anos de idade, ela recebeu um transplante de coração. Depois da cirurgia, ela começou a ter pesadelos onde ela era atacada por um homem, e era sempre o mesmo homem no mesmo lugar, com a mesma arma, e aí a mãe levou a menina no psiquiatra. E o psiquiatra, ao analisar esses sonhos, ele percebeu que pareciam ser memórias reais e não um sonho simplesmente. E aí eles levaram o caso para a polícia, achando que a menina podia ter sido abusada por alguém, sei lá. A polícia abriu uma investigação e chegaram no homem que matou a menina que tinha doado o coração para ela. Essa história está no livro Memória das Células, do neuroimunologista Dr. Paul Pearsall. E ele conta outras histórias que descrevem também emoções, sentimentos, memórias que foram passadas de uma pessoa para outra depois de um transplante de órgãos. Uma outra história é de uma moça de 29 anos que ela era lésbica e ativista LGBT, e depois do transplante ela se casou com um homem e ela parou de comer carne. E depois veio descobrir que a doadora era hétero e vegetariana. Tem uma outra história de uma professora de balé chamada Claire Sylvia, e ela publicou um livro chamado A Voz do Coração, onde ela conta que depois de ter um transplante de coração, ela acordou da cirurgia e a primeira coisa que ela pediu foi uma cerveja, porque ela estava morrendo de vontade de tomar cerveja. Acontece que ela nunca tinha bebido cerveja, e depois veio descobrir que o doador adorava tomar cerveja. Eu estou contando essas histórias para mostrar que o nosso corpo pode armazenar informações não só no cérebro, mas em outros pontos do corpo também. Nós temos terminações nervosas no corpo inteiro, e tem alguns pontos que tem algumas concentrações de nervos, são chamados plexos nervosos, e eles são como mini cérebros pelo corpo, se é que a gente pode chamar assim. São pontos onde existe memória além do cérebro, e as posições dos nossos chakras correspondem aos locais onde se encontram esses plexos nervosos. A gente pode chamar de plexos nervosos, ou de centros de energia, ou de chakras, e a palavra chakra vem do sânscrito, que significa roda ou círculo. E o desequilíbrio de cada um deles afeta funções diferentes no nosso corpo. Por exemplo, por que quem tem depressão muitas vezes tem problemas intestinais? Por que passar nervoso ataca o estômago? Por que a saudade dói no peito? O cérebro processa a informação, mas a gente ama com o coração. Na verdade, está tudo conectado. E se existe algum desequilíbrio em um desses pontos, bagunça tudo. Lá na década de 50, um biólogo chamado James McConnell, ele fez alguns experimentos com planárias, e essas planárias tinham que rastejar para fora de um labirinto lá. E aí, eventualmente, as planárias aprendiam a rastejar para fora do labirinto, e aí o Sr. McConnell fatiava as planárias e dava para planárias que não tinham sido treinadas comerem. E não é que as planárias canibais aprendiam a rastejar mais rápido para fora do labirinto do que as que não tinham comido, as amiguinhas? Tem alguns experimentos com roedores também que eles fizeram, que animais não treinados foram alimentados com corpos de animais treinados que também aprenderam mais rápido a sair do labirinto. Tudo é energia. E isso quem está dizendo não sou eu. Einstein disse isso. Tudo é energia. A luz é energia. Micro-ondas é energia. Radiofrequência, onda de celular. A matéria é energia. Eletricidade é energia. E energia é informação. E a gente consegue alterar o equilíbrio desses nossos centros de energia com a nossa própria mente. Um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto, ele publicou alguns experimentos que ele fez que mostram como a nossa mente pode afetar a matéria e o nosso próprio corpo. O cara pegou água, colocou em vários potinhos e pediu para pessoas mentalizarem sentimentos enquanto a água era congelada. E quando a água é congelada, ela forma cristais. Quando eles fotografaram os cristais de água, de gelo, os sentimentos positivos como amor, felicidade, gratidão, formavam cristais com um certo padrão, todos bonitinhos. E os sentimentos negativos como medo, raiva, ódio, formavam cristais todos bagunçados, um tanto caóticos, por assim dizer. Agora imagina, se os sentimentos afetam dessa forma a água num potinho, imagina o que não faz no nosso corpo, que é 70% água. Tem vários estudos mostrando como a nossa mente pode afetar a matéria e o nosso próprio corpo. E são estudos sérios, não é esoterismo. Quem quiser saber mais pode pesquisar sobre noologia ou ciências noéticas, que tem bastante coisa interessante. O Dr. Joe Dispenza, no livro Como se tornar sobre-humano, que ainda não tem no Brasil, mas tem uma versão portuguesa que você pode comprar pela internet, ele conta várias histórias no livro. E conta a história de uma mulher que ela perdeu um marido, ele se matou, e ela entrou em depressão, e aí começou a ter vários sintomas físicos, problemas intestinais, ela desenvolveu uma doença neurodegenerativa que paralisou as pernas dela, ela parou de andar, e aí várias coisas aconteceram no corpo dela, até que ela descobriu que ela estava com um tumor no esôfago. E ela pensava constantemente em se matar também, mas enfim, resumindo a história dela,
ela percebeu que foi a mente dela que causou tudo isso, porque foi depois da depressão que começou a tudo dar errado no corpo dela. E aí ela decidiu que ela ia fazer a própria mente consertar tudo que estava de errado no corpo dela. E no livro ele explica várias técnicas que ajudaram ela a reequilibrar esses centros de energia, esses chakras. E hoje a mulher dá palestra no mundo inteiro, ela tá super saudável, tá super feliz, ela mudou completamente a vida dela, ela fez a mente dela curar o próprio corpo. E eu queria ensinar uma dessas técnicas que eu pratico já há bastante tempo, há vários anos, e ela ajuda a alinhar, reequilibrar as energias dos nossos chakras. E é uma técnica muito parecida com a que ele ensina no livro. Primeiro de tudo, a gente tem que prestar atenção nas nossas emoções durante o dia a dia. Se a gente quer arrumar a nossa vida, a gente tem que começar arrumando a nossa própria casa. Se a gente quer limpar as nossas energias, a gente tem que começar limpando a nossa própria casa. Joga fora o que não presta, para de acumular tranqueira. Se tiver coisa quebrada em casa, ou joga fora ou conserta. Doar coisas que a gente não usa mais e que podem servir para outras pessoas. Ou então coisas que não servem, joga fora. Outra coisa importante, eliminar pensamentos tóxicos. Eliminar pessoas tóxicas. A gente tem que fazer um exercício constante de autoobservação. Observar como a gente se sente, parar de reclamar, observar o que sai da nossa boca, observar o que entra pelos nossos ouvidos, observar o que a gente está assistindo na TV e eliminar o que for tóxico. E aí, antes de dormir, tem uma meditação que eu faço que eu tive as melhores sensações que eu já senti na vida. É melhor que qualquer outra sensação que eu já experimentei. Eu deito na cama de barriga para cima com os braços ao lado do corpo e por alguns minutos eu só presto atenção na minha respiração. Mas diferente da meditação com mantras que eu ensinei no outro vídeo, nessa a gente tem que limpar a mente. Então, se vier algum pensamento, eu imagino que os pensamentos são como nuvens no céu e que o vento leva essas nuvens embora, e aí eu volto a focar na respiração. E aí eu fico prestando atenção na respiração durante uns 2, 3 minutos, até dar uma relaxada. E aí eu imagino que o meu corpo é como se fosse um balão, que ele infla a cada inspiração, e aí ele murcha a cada expiração. E aí eu faço isso por mais alguns minutos, sei lá, uns 3, 5 minutos. Eu não conto tempo para essa meditação. Quando eu sinto que eu já dei uma relaxada, aí eu começo a trabalhar as energias dos chakras. Nessa hora eu coloco a intenção na minha meditação. É importante a gente colocar a intenção do que a gente quer e não do que a gente não quer. Assim, eu não quero ficar doente, eu não quero mais ser ansioso, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não, a gente tem que pensar no que a gente quer. O que você quer? Eu quero ser mais paciente, eu quero ser saudável, eu quero ser feliz, eu quero prosperidade. E depois disso eu começo a trabalhar as energias dos chakras. Então eu começo pelo chakra básico, que fica na base da coluna, e a cor é vermelha. Esse chakra é a nossa conexão com a Terra, com o mundo material. Eu imagino um cilindro de luz vermelha saindo do chakra básico e indo até o infinito. E fico imaginando essa luz vermelha durante uns 5 minutos. Como eu disse, eu não conto o tempo mesmo, porque muitas vezes eu adormeço no meio da meditação e tudo bem adormecer. Enfim, quando eu acho que eu já trabalhei o suficiente a energia desse chakra, eu passo para o próximo, que fica aqui logo abaixo do umbigo, e a cor é o laranja. E aí eu imagino a mesma coisa, um cilindro de luz que sai do meu umbigo e vai para cima até o infinito. E aí eu fico nesse chakra durante mais uns 5 minutos. E aí passo para o próximo, que fica aqui no plexo solar, aqui na boca do estômago. E a cor dele é amarelo. E é a mesma coisa, imagina um cilindro de luz amarelo indo até o infinito e fica durante uns 5 minutos. Não tenha pressa. Quando sentir que deu o tempo, passa para o próximo. E aí o próximo é esse daqui, é o chakra cardíaco, que é no coração. E a cor dele é verde. Eu não sei se alguém mais já sentiu isso, mas várias vezes fazendo essa meditação, eu chego nesse chakra e aí eu paro de sentir o meu corpo. É muito louco. E é sempre no mesmo chakra, sempre no coração. E é muito difícil de explicar a sensação. É meio que uma sensação que eu tô flutuando, mas eu não sou mais o meu corpo. E várias vezes eu não consigo levar a meditação adiante para o próximo chakra porque eu perco a noção de onde fica o próximo chakra, de onde é o meu corpo. Eu sou simplesmente uma consciência flutuando no vazio. Mas é muito boa a sensação, é a melhor sensação que eu já senti na minha vida. Enfim, o próximo chakra é na garganta e a cor dele é o azul claro. Aí você fica nele alguns minutos e passa para o próximo, que fica aqui no centro da testa. É o chamado terceiro olho, que é relacionado à glândula pineal, que é a nossa conexão com outros planos, com o mundo espiritual. E a cor desse chakra é o azul anil ou índigo. É o azul da cor da bandeira do Brasil. E o último chakra é o chakra coronário, que fica aqui em cima, na coroa, e a cor dele é o violeta. Então é a mesma coisa, imagina uma luz violeta no topo da sua cabeça. Essas sensações que eu falei que a gente tem com essa meditação demoram um certo tempo, pode demorar uma semana, um mês, até você começar a ter esse tipo de sensação.
Mas tem alguns benefícios que a gente já percebe logo no início. A gente fica mais tolerante, menos ansioso, a gente dorme melhor, a gente acorda mais bem disposto. Mas se você insistir e fizer regularmente, você não só evita doenças psicossomáticas, mas também vai ser uma pessoa mais feliz e vai ter sensações que, uma vez que você experimenta essas sensações, eu tenho certeza que você vai levar a meditação para o resto da vida.